igualmente, Albertina Machado não deu hipótese a ninguém. Eliminámos três campeões, pá, que era o Sporting, era o Setúbal e era o Benfica. Tínhamos uma belíssima equipe de jogadores, não é? Que não é por acaso que se ganha ou que se eliminava um Benfica que tinha sido campeão da Europa 2 vezes seguidas, um ano atrás ou 2 anos atrás. O Sport foi campeão nesse ano. O Setúbal, que era o campeão das taças de Portugal. Era muito importante pensar até que havia um sentido assim de derrota antecipada, porque era contra o Vitória Setúbal e nós, 15 dias antes, tínhamos ido lá e tínhamos perdido 8-1. Eu tenho uma coisa muito engraçada com o jogador de Vitória Setúbal, que era daqui de Braga, que era o Leiria. Nós éramos muitos amigos, porque ele jogava aqui no Braga conosco e foi para o Setúbal. E ele estava no Setúbal e veio a Braga, chegou ali lá no nosso café, a Lavercas, que ele chamava Lavercas, eu chamava Lavercas, a gente, aos das reservas, Lavercas, ele para mim, Lavercas. Digo assim, mas eu não joguei, pá, levei 8, mas eu não joguei. Se jogasse levavas 14. Ele para mim, então espera. Pronto, aconteceu que foi lá, limpei o selo. É um chavão, mas fundamentalmente esteve na força do grupo de trabalho. Era uma dinâmica muito forte, era muita gente a entender-se bem com toda a gente e isso proporcionou linhas, fatores de enriquecimento e de aproximação que, quando tiveram que ir para uma final, conseguiram de facto vencê-la. A propósito de um jogador que me acompanhou durante vários anos na seleção, que foi o Quaresma e a tradicional trivela do Quaresma. E tive este confronto com muitos jogadores na seleção, nomeadamente a nível da formação. Eu dizia-lhes que tinha tido um jogador colega meu no Braga, que já fazia e dava trivelas há muitos anos. Tanto é que a gente chamava-lhe o menino trivelas, porque a bater com a parte de fora do pé, com um pé com o outro, já era uma excelência e já tinha dentro de mim sinais gravados do que era trabalhar bem os pés nessa situação. Eu desde pequenino que era a jogar de trivela. E o Braga nessa altura tinha 2 jogadores, tinham sido internacionais no Brasil, chamados Seninho e Livinho. E dá-me a impressão que foram eles que trivela, falaram da trivela. E eu fiquei sempre, marcou-me para sempre a trivela. Chamava-se rosca, a bola enroscada, não é? Era da maneira que a gente falava, a trivela. Isto, daqueles tempos, a trivela não era, o tempo da comunicação não era famosa, não é? O Quaresma marcou o célebre golo da seleção e deram um alarido à trivela que valeu milhões, não é? Ou El Trivelas, ou não sei o quê. Mas não Quer dizer, dá milhões. Não te queiras equiparar ao Quaresma. Não havia campos 2, nem 3, nem 4, nem 5, não havia mais nada, era só isto e aquilo ali. Porque isto agora, olhar para esta relva, isto é um tapete. Um tapete. E quando naquele tempo, quando nós apanhávamos um campo destes, assim com esta relva, assim coisa, isto era uma maravilha. As botas eram o corte, os pitons, era tudo feito pelo senhor que nós tínhamos aqui na sapataria. O Sr. João, que nos entregava os equipamentos, era roupeiro. Tratava a rouparia, tudo, mas ao mesmo tempo também era que fazia as botas para. E normalmente essas botas
eram pisadas por alguém que nunca seria o jogador. Para quê? Para lhe dar cama, para lhe dar até para desalargar alguma coisa, se fosse possível. Mas as minhas botas ficavam muito maltratadas. Eram tortas e estavam um bocado para... Ele não acamava, ele descamava. Esta malta que queria calçá-las não conseguia. Também era difícil de jogarem. Eram aquelas equipas... Eram os 11 e depois havia... Eram 11 e... Não havia substituições. As substituições não existiam. Eram 11 jogadores que... Os 11 que estavam e pronto. Para ser jogador aqui, na altura, tinha que ter muito valor. Mas não havia, normalmente, nem o próprio treinador da equipa principal tinha como hábito ver os júniores ou ver os juvenis. Essa falta de proximidade e de observação fazia com que o jogador ficasse sempre distanciado, por muito bom que ele fosse. Dizia o Bininho muito bem, o jogador tinha que ser mais qualquer coisa para poder entrar ou estar à espera. Não se acreditava muito no jogador mais jovem. Andámos anos aqui a lutar para que uma realidade no Braga ficasse equiparada ao potencial dos outros clubes, nomeadamente dos grandes. Queríamos ser grandes. Eu tenho uma cena aqui com o Bino extraordinária. Nesta grande área estão a ver a delimitação, aquela mais comprida. O Bininho tinha uma habilidade natural, tecnicamente era evoluído. E então eu era um bocadinho, não tinha coisa, eu era passa ao homem, não passa a bola, não passa ao homem, e era um bocadinho mais durinho, até de rins. E então o Bininho faz uma trivelada, mas faz que faz, não faz, eu abro e ele faz uma coxa e vai buscar lá ao outro lado. Mas quando vai buscar lá ao outro lado, eu sapo daqui, dou-lhe um murro na cara, que ele tombou e ficou ali a gemer. Recorda-se dessa bancada.